Bem, meus irmãos, nós já vamos receber aqui agora o nosso pregador da nossa conferência, chamar o pastor Ricardo Libânio aqui conosco. E há 2 anos atrás, nós tivemos o chefe dele aqui, Davi Murk Jr., esteve conosco na nossa 7ª conferência em 2020, um tempo difícil. Ele teve que pregar atrás de uma vitrine aqui, vamos chamar assim, tempos de restrições, mas graças a Deus já estamos depois daquele tempo. E agora nós vamos ter o segundo pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia, certo? O pastor Davi Murk Jr. é o pastor principal, o pastor Ricardo e o pastor Abimael, que foi meu contemporâneo da minha esposa no seminário, completa o trio ali da equipe pastoral. E durante esses encontros que vamos ter, como eu disse, nas noites de agora até sábado e no sábado de manhã, nós vamos ouvir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel. Okay? Não segundo a Samuel, segundo de Samuel, e vamos aprender o que a palavra de Deus tem para a gente nesses dias. Vamos orar mais uma vez pela vida do nosso irmão, por todos nós, para que Deus nos fale poderosamente. Deus querido, tua palavra entra no nosso coração, divide, ó Deus, nossas intenções, e essas promessas que ela faz sobre o seu trabalho é o que nós esperamos nesses dias. Usa o teu servo, Deus, ilumina-o com teu Espírito e a todos nós também, que a tua palavra possa falar as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. Já foi apresentado aqui, eu sou o Ricardo. Os irmãos não terem dúvidas, eu vim com a mesma roupa que está no cartaz, então sou eu mesmo. Eu nem tinha percebido, mas enfim. Trago um abraço da nossa igreja lá, Primeira Igreja Batista de Atibaia, toda a equipe pastoral. Trago um abraço do Azaf, esposa, também. Estão com saudades, gostariam de estar aqui com a gente, mas não puderam vir. E para mim é um privilégio poder participar desse momento, dessa conferência. É uma grande responsabilidade também. Eu vou pedir para os irmãos paciência, que acabei de sair de um retiro de crianças lá da nossa igreja. Eu estava falando para as crianças, eu e minha esposa. Eu saí do retiro, já fui para o aeroporto, vim para cá. E aí, hoje começaram a aparecer alguns sintomas de algumas pessoas que participaram do retiro. Eu acho que alguma comida ou água não estava bem lá. E eu comecei a sentir a mesma coisa aqui. Então eu estou à base de remédio. Então os irmãos vão orando por mim aí, tá bom? E tenham paciência, talvez eu vá um pouco mais devagar hoje. Mas Deus vai fortalecendo. Eu queria me apresentar, contar um pouco da minha história logo no começo, porque a gente vai passar alguns dias juntos. Eu acho que isso dá uma quebrada, assim, os irmãos me conhecem um pouco melhor. E geralmente a gente tem uma imagem sobre as pessoas, né? Você olha para mim, você imagina algumas coisas. Tem pessoas na minha igreja que acham que eu sou bravo, né? Que eu sou muito pensativo. Sabe aquela pessoa que fica observando, né? E aí eu fico observando com cara fechada. As pessoas acham que eu sou bravo, mas quem me conhece sabe que eu não sou bravo. Então, para você ter um pouquinho de uma imagem mais real sobre mim, eu nasci lá em São Paulo, 1983. Meus pais já frequentavam uma igreja, crentes, eles frequentavam a igreja presbiteriana de Santo Amaro, então eu cresci nesse contexto. Tenho um irmão mais velho, e aí os irmãos sabem, né, que filho de crente, cretino é, né? Então eu tinha essa dificuldade de que eu ia na igreja, eu participava da vida da igreja, mas não por amor a Cristo, não por crer no Evangelho, mas porque meus pais sempre levaram. A gente leva um tempo, né? Quem nasce dentro do contexto da igreja leva um tempo para entender que nós precisamos de salvação, mesmo os filhos de crente, né? E a gente frequentava a mesma igreja que os meus primos. Então a gente se juntava ali na igreja, era um entretenimento para a gente, era um evento social. E a gente foi frequentando ali, fazia muita bagunça. Eu lembro na classe das crianças, eu lembro quando eu orei a primeira vez pedindo para que Cristo morasse no meu coração. A gente estava numa escola bíblica dominical, num cultinho das crianças, a gente estava fazendo bagunça.
E aí aquela bagunça, e era uma senhorinha que estava dando aula, tadinha, ela não estava conseguindo dar aula. E eu lembro que no meio da bagunça, assim, eu olhei para ela assim e ouvi ela falando assim, se vocês não querem ouvir, não tem problema não. Porque eu não vou para o inferno, porque eu tenho Jesus no meu coração. Hoje eu entendo que ela estava brava, mandando a gente para o inferno, mas à noite, né, eu não conseguia dormir, porque eu estava pensando naquilo que ela falou. Falei, puxa, é verdade, se eu não tiver Jesus no meu coração, eu vou para o inferno. E naquela noite, com 6 anos de idade, com medo de ir para o inferno, eu pedi para Jesus vir morar no meu coração. Eu creio que ali é o processo de Deus entendendo a maturidade da idade. Eu creio que ali eu fui salvo pela graça de Cristo. Mas continuei com esse estilo de vida, né? Filho de crente, ainda sem uma transformação real da minha vida. Com 10 anos de idade, nós mudamos para Atibaia. Atibaia, muitos anos atrás, você chegava na cidade e tinha uma plaquinha escrito segundo melhor clima do mundo. Né? Hoje eu descobri que tem várias cidades com esse mesmo título, né? Mas eu tinha problema respiratório, eu tinha bronquite, então meus pais compraram um terreno lá, construíram lá, e lá nós conhecemos a PIBA, a Primeira Igreja Batista de Atibaia. Então, eu estou lá desde os 10 anos de idade, são 29 anos na mesma igreja, graças a Deus. Continuei aquele estilo de vida, amigos, a gente ia para jogar bola na igreja, até que a nossa igreja, que era no centro, ela mudou mais para a periferia, e o pastor Mendes, era o pastor na época, ele construiu um ginásio, porque a ideia dele era o seguinte, vamos usar o prédio da igreja todos os dias. Então, no final de semana ali, coloca as cadeiras, funciona os cultos, durante a semana tira as cadeiras, as crianças, adolescentes, jovens vêm jogar bola, e elas vão ouvir o evangelho por meio dos esportes. E aí então foi convidado para trabalhar com a gente o pastor Joelson, a gente chama ele de Passarinho. Ele trabalhava já no Ministério de Esportes e ele foi então ser o pastor de missões e evangelismo da nossa igreja e pastor de esportes, né? E ele pegou então ali a minha turminha, que era basicamente uma gangue que a gente tinha ali dentro da igreja, ele transformou num time de basquete. E a gente começou a treinar basquete na igreja 3 vezes por semana. E todo treino parava, e aí o passarinho ele abria a Bíblia e ele mostrava como princípios bíblicos se aplicavam ao esporte, se aplicavam à nossa vida e se aplicavam no relacionamento com Deus. E Deus usou isso para, então, abrir o meu coração, a minha mente, para entender o que significa ter um relacionamento com Deus, que não é só uma oração e acabou, mas é um caminhar com Deus, um caminhar com Cristo diariamente. E aquilo foi muito bom para mim. Aí eu comecei a crescer com Deus, o passarinho começou a estudar a Bíblia comigo, eu comecei a buscar realmente a Cristo todos os dias. E aí eu comecei a servir também no Ministério de Esportes, porque, poxa, foi tão bom para mim. Eu falei para Deus, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem como ter um relacionamento com o Senhor. E eu quero usar o esporte, porque eu sempre gostei de esporte e foi o que funcionou para mim. Então, fiz faculdade de Educação Física. Em 2006, casei com a moça mais linda da igreja, que é a Camila. Nós casamos dia 1º de julho de 2006, o dia que o Brasil perdeu na Copa para a França. O pessoal estava tudo reclamando, eu estava feliz da vida, porque eu estava casando, né? Não estava nem aí. Nós casamos em 2006, fiz algumas matérias como aluno externo lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, o João se formou também. Comecei a primeira turma do Prega Palavra, os irmãos aqui estão habituados com o Ministério do Prega Palavra, né? E fiz o mestrado lá no Palavra da Vida. E nós fomos enviados pela igreja, pela PIBA, como missionários para uma cidade lá no sul do estado de São Paulo, chamada Itapeva, para a gente implantar um Ministério de Esportes lá. E ficamos por 3 anos lá, agora servindo a igreja como missionários. Lá nasceu minha filha mais velha, a Laila. Depois a igreja, ela nos falou para nós irmos para Socorro. Socorro é uma cidade, fica no caminho de Águas de Lindóia. Se alguém conhece para aquele lado lá, onde acontece a Conferência Fiel. Enfim, ali naquele lugarzinho ali, ficamos 5 anos na igreja de Socorro, uma congregação da PIBA, uma igreja extremamente amável, uma igreja que ama Deus, que ama a palavra de Deus. Foram 5 anos fantásticos ali. E aí, depois de 5 anos, o pastor Mendes, já pensando na aposentadoria dele, nos chamou de volta lá para Atibaia, para a gente participar do processo de sucessão pastoral. Foi muito interessante, né? Porque eles me chamaram, já tinham tentado com alguns ali, não dava muito certo. E aí me chamaram, eu fui lá para Atibaia, fiquei um tempo e eles perceberam que não vai dar certo também não. E o pastor Mendes é algo fantástico, assim, como Deus preparou
o pastor Mendes para o ministério que ele fez lá em Atibaia. É um homem de visão, um líder nato, expositor da palavra de Deus, visionário. E assim, é difícil achar uma pessoa que tenha tudo isso, né? E aí então o pastor Mendes teve a brilhante ideia, então já que um não consegue, vamos deixar 3, né? E aí foi da onde veio a ideia de deixar o Davi, o Bima e eu, né? O Davi é o visionário ali da igreja, o planejador, administrador. O Bima é o pastorzão, está há muito tempo ali na igreja, conhece todo mundo, gosta de visitar. E eu sou o rosto bonito do trio ali. Alguém tem que fazer essa parte. E aí a transição aconteceu em 2020. Nós planejamos fazer a transição no último final de semana de março de 2020, né? Lembra disso, né? Não chegamos até o final de março de 2020. Veio a pandemia, começou a fechar tudo. A família toda do pastor Mendes, os filhos moram nos Estados Unidos, eles querendo levar o pastor Mendes. E a gente não lembra agora qual foi a data, mas estava no meio de março. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nesse sábado já. Mas não conseguimos nem chegar no sábado, o pastor Mendes teve que sair do Brasil no meio da semana, nós assumimos, e aí como pastores da igreja tomamos a primeira decisão de fechar a igreja, né? Então começou assim, a fazer uma transição de um pastor de 40 anos de ministério na mesma igreja, que fundou a igreja, é muito fácil, então a gente resolveu fazer isso no meio de uma pandemia, né? E Deus tem abençoado, graças a Deus. Bom, os irmãos conhecem um pouco mais. À medida que a gente vai conversando sobre os textos, os irmãos vão conhecendo também um pouco mais algumas aplicações da minha vida. E olhando para 2 Samuel, capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em 2º livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos começar a jornada nesse livro. Foi muito difícil escolher as passagens, né, que a gente iria trabalhar ao longo desse meio de semana, mas tentei pegar as passagens que vão dar mais a ideia do livro. Nós já sabemos que, na verdade, Samuel é um livro só, né, e está dividido em 2 partes ali, então uma continuação de 1 Samuel que os irmãos estudaram algum tempo atrás aqui. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Mendes, né, e eu tenho visto que tem sido o legado do ministério do pastor Joversi aqui também, é sobre a seriedade da palavra de Deus, a seriedade de uma igreja bíblica, de uma igreja fiel à palavra de Deus, e a falta, infelizmente, de igrejas com essa visão e com essa seriedade. Isso é muito normal encontrar por aí fora igrejas que não são fiéis à palavra. E aí, talvez com a intenção, a motivação de agradar as pessoas, de encher igrejas e por diversas motivações acabam se desviando da palavra de Deus. E a gente lida muitas vezes com colegas de ministério que acabam se afastando da palavra de Deus. Liberais que já nem confiam mais na autoridade da palavra de Deus. Pastores muitas vezes preguiçosos. Conheci pastores que montavam o sermão no sábado à noite, passava a semana toda sem estudar, sem trabalhar, assistindo televisão. E aí, tornando a igreja cada vez mais faminta, né? Porque se você chega para ouvir a palavra de Deus e você ouve um monte de coisa que não é a palavra de Deus, isso não alimenta. Pastores extremamente criativos, né? Que inventam formas de ser igreja que você fala, misericórdia, de onde ele tirou isso, né? E às vezes a gente, acompanhando a história desses pastores, desses líderes, e alguns a gente fica sabendo sobre o fim deles. Teve um recentemente, nós recebemos a notícia da morte dele, e ele tirou a própria vida, ele cometeu suicídio. E queridos, o que é ruim, assim, é a gente olhar para o nosso próprio coração e quando nós recebemos a notícia, a primeira reação não foi de tristeza, mas a primeira reação foi de julgamento. Também, né? Não podia dar outra coisa. E lutando com aquele orgulho de fazer aquela oração do fariseu, né? Senhor, obrigado porque eu não sou como ele. E a gente se coloca acima dessas pessoas. Porque foi um homem que andou perto de nós, nós conhecemos ele no auge do seu ministério,
era um pastor que trabalhava bastante com música também, mas com no meio do ministério acabou descuidando da sua vida espiritual, voltou para as drogas, perdeu a família, e até tínhamos tido uma aproximação com ele recentemente para tentar ajudá-lo, né? Mas um homem extremamente orgulhoso e vocês vêm me julgar como todo mundo fala que eu estou errado, mas basicamente a atitude é que todo mundo está errado e ele está certo. Então, é por conta desse orgulho, acabou tendo esse final trágico. A pergunta que eu queria responder olhando para o texto de hoje é: qual que deve ser a nossa resposta quando um servo de Deus é derrotado? Ou até a gente poderia abranger um pouco mais, quando nós vemos homens, talvez homens que escolheram andar longe com Deus, de Deus, e eles são derrotados. No resultado das eleições, né, quando saiu lá que o Lula ganhou, eu vi uma criança dizer: agora tomara que o Lula morra. Obviamente a criança, ela não tem entendimento político, ela ouviu isso de um adulto. Qual deve ser a reação quando pessoas que te machucaram, talvez te prejudicaram, eles têm um final trágico? Esse texto aqui ele não vai falar como tratar um líder longe da palavra de Deus, mas ele vai tratar sobre a reação, como que o povo de Deus deve reagir quando servos de Deus que se afastaram da palavra de Deus e eles acabam tendo um final trágico. Deixa eu propor uma frase aqui para resumir o que nós vamos estudar. A derrota de servos de Deus deve provocar lamentação e dependência da justiça do ungido do Senhor. Com uma frase um pouco grande aqui, mas para encaixar na mensagem do livro, a derrota dos servos de Deus deve provocar lamentação, essa primeira reação, a lamentação, e dependência da justiça do ungido do Senhor. Vou mostrar isso no texto. Vamos lá, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag. Primeira cena aqui, a gente vai ver a notícia da morte de Saul chegando para Davi. Vamos só relembrar um pouco de história, vou tentar ser o mais simples e resumido possível. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é a mensagem de Juízes. Foi um desastre. A gente vê o livro de Juízes, nós vemos que eles começaram com Deus e terminaram piores do que Sodoma e Gomorra. Então, primeiro Samuel, o povo começa a voltar ao Senhor por meio de Samuel, pelo ministério de Samuel. Mas eles pedem um rei. E eles pedem um rei e descrevem que rei eles querem. Eles querem um rei segundo as outras nações. Então Deus dá a Saul um rei alto, forte, bonito, que iria à frente do povo de Israel nas batalhas, né? Ele é o ungido do Senhor para o seu povo. A gente sabe que, na verdade, para tratar o próprio povo. É um rei, de fato, segundo as outras nações. Saul desobedece a Deus. Ele deveria destruir o povo amalequita, ele não fez, e por isso ele é rejeitado. Deus o rejeitou. Depois que ele rejeita Saul, ele escolhe Davi no lugar de Saul. Só que aí tem um problema. Saul continua no trono. Davi foi ungido, mas Saul continua. E aí, Davi ele é extremamente fiel, em nenhum momento ele tenta usurpar o trono de Saul. Ele respeita, bom, foi Deus que colocou, é Deus quem vai tirar. Não sou eu que vou fazer alguma coisa assim. E aí então é ladeira abaixo na vida de Saul. É inveja de Saul em relação a Davi, é tentativa de homicídio, é homicídio realmente, que ele mata todos os sacerdotes, é feitiçaria. E aí no final da sua vida, no final de 1 Samuel, nós vemos que uma terrível batalha contra os filisteus, Saul é ferido, ele está a ponto de morrer, ele não quer morrer na mão dos filisteus, então ele pede para o seu escudeiro, me mata, porque eu não quero cair na mão deles. Mas o escudeiro está morrendo de medo, tem medo de fazer isso com Saul, então Saul se joga em cima da própria espada e acaba se matando. Enquanto isso, enquanto Saul está lutando com os filisteus lá no norte,
Davi, que está fugindo de Saul já há tanto tempo, ele está morando numa aldeia ali chamada Ziclag, lugar longe do alcance de Saul, ele está escondido de Saul. Quando Davi e os seus homens eles saem da cidade, os amalequitas aproveitam isso, entram na cidade, destroem a cidade e levam todos que estavam na cidade como prisioneiros, de idosos, mulheres, a crianças, inclusive 2 esposas de Davi. Davi então e seus homens perseguem os amalequitas, vencem os amalequitas, destroem os amalequitas, recuperam tudo, inclusive todas as pessoas. Então são 2 batalhas que acontecem no final de Samuel. A batalha no norte, Saul sendo derrotado pelos filisteus e morrendo. E Davi no sul, na batalha contra os amalequitas, vencendo e sendo vitorioso. E a história que a gente vai lendo aqui aconteceu 3 dias depois que Davi voltou para a cidade. Versículo 2. Eu coloquei aqui na versão da Nova Almeida atualizada, e esqueci de perguntar para o pastor Jovercia, mas amanhã eu trago na NVI, e fica mais fácil para a gente acompanhar na mesma tradução. Versículo 2 diz assim: Aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: Como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: O povo fugiu da batalha e foram muitos mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: Cheguei, por acaso, ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra, a cavalaria, se aproximavam dele. Quando ele olhou para trás, me viu e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem é você? Eu respondi: Eu sou a Amalequita. Então ele me disse: Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. A cena então é um homem com roupas rasgadas, ele vem correndo do campo de Saul, ele vai até Davi, ele se prostra diante de Davi, reconhecendo a autoridade de Davi. E parece que talvez ele tinha segundas intenções aqui, porque ele conta uma história diferente do que a gente vê em 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, Saul mesmo tirou sua própria vida. E aqui ele está contando que ele tirou a vida de Saul. Ele se faz um herói da história. Ele matou o inimigo de Davi, agora por compaixão, né, porque ele estava ali sofrendo, né, então vamos acabar com o sofrimento dele, vai morrer mesmo, vamos acelerar o processo. E aí, para provar a sua história, ele diz que tirou a coroa de Saul e trouxe até Davi. Imagina a cena, ele entregando a coroa de Saul para Davi. Agora, eu sei que é fácil para a gente julgar o rapaz aqui, coitado, porque a gente está fora da história. Mas imagina, você sabe que Davi foi ungido do Senhor. Davi foi perseguido a vida inteira por Saul, de forma injusta. E aí então você vê a morte de Saul. Como é que você vai se sentir? Fala, Davi, tem uma boa notícia para você. Finalmente Deus respondeu às nossas orações, né? Tem sabor de mel, né? O inimigo caiu e por aí vai. Ele achou que estava trazendo uma boa notícia para Davi. E talvez floreou ali a sua história, uma história falsa, e provavelmente querendo algum tipo de recompensa. E aqui que nós vamos aprender como reagir quando um servo de Deus é derrotado. Olha a reação de Davi. Versículo 11. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Imagina a surpresa do moço, né? Quando ele conta essa história, Davi ele rasga as suas próprias roupas.
Os homens que estão ali com Davi rasgam suas próprias roupas, eles fazem um jejum, eles lamentam pela morte de Saul. Agora imagina, Davi está esperando esses momentos por anos, esse momento por anos. Ele teve que fugir de casa, a sua esposa foi dada para outro, morou em cavernas. Alguns dizem que a perseguição durou em torno de 10 anos. Uma aldeia inteira de sacerdotes foi massacrada por causa da inveja de Saul. Ele teve que se fingir de louco para não ser preso e morto. Foi traído por pessoas que ele havia socorrido, amigos, e tudo por causa da inveja de Saul. Mas agora Saul morreu. Até que enfim, né? Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Davi com certeza ele acreditava que a morte de Saul era algo que vinha de Deus. E de fato isso vai aparecer mais para frente, o próprio Deus vai falar sobre isso. E que ele estava experimentando, ou experimentou, a consequência da rebeldia contra Deus. Isso é fato. Mas isso não elimina a tristeza da queda de um grande líder, a tristeza de um homem que se afastou de Deus. Olha a reação de Davi, uma reação de lamento. Ele lamenta por Saul, que era um servo de Deus. Deus havia colocado ali com um propósito. Ele lamenta por Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Ele tinha sido o primeiro a reconhecer que Davi de fato havia sido escolhido por Deus. E Davi lamenta pelo povo de Deus, por Israel. Percebe que eu e você, não sei se eu vou falar por mim, né? Mas eu quando olho para uma situação como essa, eu penso em mim. Eu penso naquilo que eu perdi, eu penso naquilo que ele me prejudicou. E o foco sou eu mesmo. Mas percebe que Davi ele tem um foco não em si mesmo. Ele tem um foco na glória de Deus, ele tem um foco no povo de Deus, ele tem um foco em outras pessoas, inclusive no próprio Saul. Davi se preocupa em primeiro lugar com o povo de Deus, não com a sua ambição de ser rei. E o nome de Deus está envolvido. Então, olha a reação de Davi, versículo 13. Então Davi perguntou ao moço, portador das notícias, de onde você é? Ele respondeu, sou o filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse, vá até lá e mate-o. E ele foi e o matou, enquanto Davi dizia, o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo, matei o ungido do Senhor. Eu não sei se você percebeu a ironia da história aqui. Mas aí, quando Davi pergunta, viu, de onde você vem mesmo? Quem é você? E ele responde, eu sou um amalequita. Esse cara estava totalmente por fora do que estava acontecendo. Ele não lia as notícias. Ele não percebeu que ele estava falando com Davi numa cidade, numa aldeia totalmente queimada, que foi queimada por quem? Pelos amalequitas. E Davi havia acabado de voltar de uma batalha contra os amalequitas, que tinham sequestrado todo o povo daquela aldeia, inclusive a sua própria família. E a história vai longe, isso acontece lá em Êxodo, quando os amalequitas atacaram o povo de Deus, atacando os fracos, os cansados que estavam no final da fila. Desde aquele dia, os amalequitas são amaldiçoados por Deus, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E olha só que interessante, por que Saul perdeu o trono? Porque ele não destruiu os amalequitas. É uma ironia trágica, né? Então, por fora, talvez esse amalequita se submeteu a Davi, mas a realidade é que ele era um aproveitador. E aí Davi pergunta, como você não temeu em matar um ungido? Ungido é aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi capacitado por Deus para uma missão. Da onde vem a palavra Messias, no Antigo Testamento, no hebraico, da onde vem Cristo, no Novo Testamento. Como você teve a ousadia de matar o ungido do Senhor?
É importante a gente fazer a distinção, né, que as pessoas usam isso hoje, né? Então, se você não pode criticar minha mensagem hoje porque eu sou ungido do Senhor, certo? Isso é uma mentira, porque no Novo Testamento, em Cristo Jesus, todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Mas no caso do Antigo Testamento, esse ungido do Senhor, de fato, ele tinha uma autoridade especial dada por Deus. E no versículo 15, Davi ele exerce o seu papel como juiz para executar esse rapaz. Por que Davi mata esse moço? Porque ele levantou a mão contra o ungido do Senhor. É interessante que a gente vê aqui o próprio Davi sendo uma figura, sendo um precursor do verdadeiro ungido. E aqui, querido, eu já queria dar o spoiler do livro todo, né? A gente começa o livro de 1 Samuel olhando, bom, Davi é o rei segundo o coração de Deus, né? Davi vai ser o ungido do Senhor. E de fato, Davi é o ungido do Senhor, mas ele não é o ungido do Senhor. Porque nós vamos aprender, lendo a história de Davi, que Davi falhou miseravelmente como rei de Israel. E por que a gente vai aprender essa história? Por que a história, por que o livro de Samuel vai nos contar essa história? Porque o foco não é Davi. Davi não é a nossa esperança. Davi não é a esperança de Israel. Mas ele vai apontar para a nossa verdadeira esperança, que é o verdadeiro ungido, o Cristo, o Messias, que é Jesus. E a gente vai encontrar ao longo desse livro algumas pessoas, algumas situações que vão apontar para isso. Inclusive, nesse momento aqui, quando Davi executa esse amalequita, lá em Atos 17, 31, diz assim, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nesse ponto aqui, que eu queria mostrar dentro da grande ideia, que a derrota dos servos de Deus, ele deve nos levar a uma dependência da justiça do ungido do Senhor. Em aspectos práticos, o que significaria? Queridos, quando alguém se afasta de Deus, quando alguém se afasta do caminho de Deus, seja no contexto da igreja, seja no contexto do mundo, Deus já estabeleceu o seu juiz. E deixa eu falar uma coisa para você. Não é você. Não somos nós. Porque nós somos como Davi, nós somos falhos. Nós temos um julgamento falho. E nós mesmos estamos condenados. E até a nossa própria esperança de uma justiça para a nossa vida é o verdadeiro ungido do Senhor. Porque por causa da sua graça, da sua misericórdia, ao invés de recebermos condenação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, por causa de Jesus Cristo, ungido do Senhor. Então, toda vez que a gente lidar com a derrota, com a morte, com a tragédia na vida de alguém que se afasta de Deus, sonde o seu coração. O quanto a sua atitude demonstra uma dependência da justiça do ungido do Senhor e não da sua justiça própria. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez algo muito prático para nós hoje como brasileiros, né, é em relação às eleições. Eu não sei como é que está aqui, mas lá em Atibaia está difícil. Como pastor, a gente tem o privilégio de ouvir os dois lados, né? Então, a igreja, graças a Deus, a grande maioria da igreja está bem, consegue lidar com isso de forma biblicamente. Mas a gente tem recebido pessoas a ponto de decidirem sair da igreja por causa de política. Ah, não aguento meu irmão bolsonarista. Ah, como é que um crente vota no PT? E aí esquece o evangelho, esquece qual é o centro da igreja, estão se dividindo por causa disso. E pessoas idolatrando um, idolatrando o outro. E aí a gente querendo fazer justiça às nossas próprias mãos, porque nós sofremos. Mas se nós temos uma visão da palavra de Deus, nós dependemos da justiça de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Deus está no trono. O livro de Apocalipse diz isso, né? Quando a igreja está passando por toda aquela dificuldade, o Senhor continua reinando a majestade e glória. Ele reina, Ele é a nossa esperança. E então a segunda parte da grande ideia é que a derrota dos servos de Deus deve provocar lamentação. Olha como é que Davi lamenta por Saul e Jonas. Versículo 17.
Davi pranteou e seu filho Jonatas com essa lamentação. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com essa lamentação. Ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Olha que interessante, Davi ele vai escrever uma lamentação e essa lamentação deveria ser publicada. Isso é interessante. Por quê? Porque Davi está instruindo o seu povo como reagir à notícia da morte de Saul. Talvez vários do povo veriam como aquele moço, finalmente, o inimigo caiu, vamos fazer festa. E aí então quando Davi publica sua lamentação, ele está orientando o povo de como reagir diante da derrota de um servo de Deus. O tom dessa lamentação, obviamente, é tristeza, não é alegria. Algo para nos ensinar. Toda vez que a gente vê alguém se afastando de Deus, se dando mal, que o nosso coração não se alegre com isso, mas que a gente lamente, que a gente chore e que a gente ore por essas pessoas. E o tema ele se repete várias vezes ali na lamentação de Davi, no versículo 19, 25 e 27, o foco nos valentes que caíram. Eles eram valentes, mas agora eles caíram. O versículo 19 diz assim: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Davi ele começa a sua lamentação, o foco, o tema da lamentação, os valentes caíram, mas aí ele diz que a morte deles não seja celebrada. Queridos, a derrota dos servos de Deus só trazem alegria para os inimigos de Deus. A derrota dos servos de Deus só trazem alegria para o inimigo de Deus. No caso, o Amalequita ele se aproveitou da situação, era bom para ele. No caso, os filisteus estariam festejando a morte de Saul, mas o povo de Deus não deveria festejar a derrota de um servo de Deus. Nós não queremos que os inimigos de Deus tenham motivo de se alegrar com essa derrota. Nós sabemos que a nossa batalha não é contra carne e sangue. A gente luta contra amalequitas, a gente não luta contra muçulmanos, nós não lutamos contra ateus. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos. E toda vez que um servo de Deus é derrotado, isso é alegria para os nossos inimigos, e nós não podemos nos alegrar nisso. Versículo 21. Monte de Gilboa, que sobre você não caia nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Davi diz a sua lamentação, que o lugar onde aconteceu a morte de Saul e Jonas, que nunca mais seja o mesmo. Você já teve aquela sensação, ou a experiência triste de você perder alguém que você ama muito? E assim, é uma perda muito grande. E de repente você está ali no velório daquela pessoa, ou nos dias que vem logo depois da morte, do enterro, e aí você percebe que parece que a vida está continuando. As pessoas estão rindo, as pessoas estão festejando, as pessoas estão esquecendo da morte. Não sei se você já teve essa experiência. E aí talvez o desejo, nada mais deveria ser igual depois dessa perda. É isso que Davi está dizendo na sua lamentação. Que esse lugar nunca mais volte ao normal depois da perda. Continuando no versículo 22. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. É interessante que o foco de Davi aqui é lembrar os bons momentos de Saul. As qualidades de Saul. Foi um grande guerreiro que defendeu o povo de Deus em muitos momentos. Ele foi muito amado. Queridos, aqui não é aquela prática de velório, que sempre falar bem do morto, mesmo que não tenha nada bom para falar, mas de fato é focar naquilo que é bom, naquilo que ele fez de bom. E Saul tinha características boas.
Ele não está fazendo um balanço do que foi bom e ruim na vida de Saul. Ele está lamentando o bem que foi perdido. E Jonatas também, mesmo discordando do seu pai, ele nunca foi desleal ao seu pai. Você lembra da história de 1 Samuel? Você vê como Jonatas, ele via a loucura do seu pai, mas nunca se voltou contra o seu pai. Versículo 24 e 25. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Davi ele chama as filhas de Israel para lamentarem pela morte de Saul, porque ele as vestia de rico escarlate. Davi está reconhecendo que Saul, de certa forma, ele trouxe prosperidade para Israel. Né? Esse vestir de rico escarlate era uma roupa cara, uma roupa de festa cara. Então, se elas estão vestindo é porque Israel está prosperando. Então, lamentar a perda daquele que trouxe prosperidade para Israel. Segunda parte do versículo 25, ele diz: Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E uma perda muito pessoal para Davi aqui foi perder Jonatas, né? O melhor amigo que ele tinha. A tragédia da morte de alguém que não deveria morrer. Jonatas ficou numa situação bem difícil. Né? Ele era o herdeiro do trono. Depois de Saul, ele herdaria o trono. Mas ele sabia que Deus havia escolhido Davi. E Jonatas abraçou o plano de Deus. Ele reconheceu Davi como ungido do Senhor. Não foi fácil para ele. E não foi fácil porque ele ainda precisava ser leal a Saul, apesar da loucura do seu pai. E também leal a Davi, que seria o próximo rei. Então Jonatas ele morre ao lado do seu pai. Aqui nesse texto sempre surge aquela ideia de o amor, o excepcional era o seu amor ultrapassando o amor de mulheres. E aí muitas pessoas acusam Davi e Jonas de ter um relacionamento homoafetivo. É claro que isso é uma acusação de quem não crê na palavra de Deus e quer achar qualquer tipo de situação para desacreditar a palavra de Deus ou para chamar de não pecado aquilo que é pecado. Aqui nada mais é do que um relacionamento de uma amizade profunda, uma amizade de uma aliança. Davi ele chama Jonatas de irmão. Então o contexto aqui é de uma lealdade pactual. E eles haviam feito um pacto, e a gente vai ver ao longo de 2 Samuel como Davi ele vai cumprir esse pacto, mas não tem nada a ver com um relacionamento homoafetivo. E por último, versículo 27. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Há um senso de justiça quando uma pessoa maldosa recebe as consequências dos seus atos. Deus ele julga, mas a nossa reação não deve ser de bem feito. Essa é uma tendência da nossa justiça própria. Quando eu me alegro com a derrota de um servo de Deus, se afastou de Deus, eu não reconheço a tragédia do pecado. O pecado nunca deve ser celebrado. Quando eu me alegro na derrota de um servo de Deus, eu desprezo a minha própria facilidade de cair em pecado. Ou seja, isso é orgulho, isso é arrogância. E eu não reconheço o efeito desse mesmo pecado sobre outras pessoas inocentes. Lembra, quem eleva e quem rebaixa é o próprio Deus, não somos nós. Nós não precisamos pisar na derrota dos outros para nos levantar. Inclusive que o próprio povo de Edom, ele é condenado no Antigo Testamento por fazer isso. Nós precisamos ser graciosos quando a tragédia atinge um inimigo. Quando uma pessoa má recebe o que merece. Davi não tem amargura e nem ódio para Saul. Olha só as palavras de Davi. Não encontramos amargura nenhuma. Devemos nós lamentar. A tragédia da pessoa não ter sido o que ela poderia ter sido, se tivesse obedecido a Deus. A tragédia de pessoas inocentes sofrerem como consequência do pecado dessa pessoa. E traz vergonha para toda a comunidade da aliança. É interessante, tem uma questão de prática ministerial que eu aprendi servindo a Deus na igreja. É quando você vai fazer o velório de um não crente. Às vezes te chamam, né? Falam, meu parente faleceu, eu gostaria que você desse uma palavra. E
Você sabe que aquela pessoa não amava a Deus, não cria em Cristo Jesus, né? O que a gente faz, né? Obviamente, a gente não mente fingindo que o mal era bom, mas é exatamente o que a gente aprendeu nesse texto. É lamentar por uma vida que se foi. É lamentar os efeitos dessa perda na vida de outras pessoas e lembrar daquilo que foi bom. E essa foi o nosso desafio ao lidar com a morte daquele líder que a gente compartilhou no começo aqui. O que foi bom? Quanto aquele homem ele edificou a nossa igreja, né, no tempo que a gente pôde andar com ele, no tempo que ele era fiel a Deus. Lamentar como o pecado destruiu a vida dele, destruindo primeiro o seu casamento, destruindo o relacionamento com o seu filho, acabando com a sua vida de tal forma que ele prefere tirar a sua vida do que continuar a viver. A derrota dos servos de Deus deve provocar lamentação e dependência da justiça do ungido do Senhor. Queridos, tem outra lição que a gente aprende nesse texto. É em relação às expectativas que a gente coloca sobre pessoas. Quando nós colocamos expectativas numa pessoa de que ele vai ser o nosso libertador e ele nos frustra, ele se torna o nosso inimigo. Eu gosto de usar como ilustração o Neymar. Não sei se você gosta ou não gosta do Neymar. Depende da fase do Neymar, não é verdade? Se ele está fazendo gol para o Brasil, a gente gosta do Neymar. Mas se ele não está fazendo, a gente não gosta do Neymar. Não é verdade? A gente faz as mesmas coisas com as pessoas. Eu gosto do pastor quando o pastor é uma bênção na minha vida. Mas quando não está fazendo do jeito que eu quero, o pastor se torna inimigo. Eu gosto do presidente quando ele está fazendo as coisas que são boas para mim. Mas quando o presidente não faz o que é bom para mim, ele se torna o meu inimigo. O problema não são as pessoas, o problema é o nosso coração. As expectativas que criamos sobre as pessoas, a esperança que colocamos nela. Por isso, mais uma vez, o que a gente vai aprender nesse texto, 2 Samuel, para mim a lição principal dela é sobre isso. Quando nós colocamos expectativas sobre pessoas, nós nos frustramos. A gente escolheu 2 Samuel, né, porque conversando com o pastor Joversi, ele falou assim, cara, pega um texto aí que vocês estão trabalhando na igreja para facilitar, né, o preparo das mensagens. Né? E a gente tinha acabado de terminar a exposição de 2 Samuel lá na PIB. E é muito interessante, quando você vai estudando 2 Samuel, as pessoas elas ficam bravas com a gente. Você fala, poxa, você acabou com Davi. Né? Poxa, eu gostava tanto de Davi, a gente foi lendo o texto e Davi não é nada daquilo que a gente imagina que ele é. De fato, esse é o propósito do livro, tirar a esperança de pessoas e colocar a nossa esperança no verdadeiro ungido do Senhor. Quando a nossa esperança é Ele, a gente vai lidar melhor, tanto com as vitórias como com as derrotas dos servos de Deus. Que Deus nos ajude nessa jornada, a gente ter essa compreensão e Ele nos ajude a chegar ao final dessa conferência mais dependentes do ungido do Senhor, mais dependentes da esperança que a salvação é somente em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse livro. Obrigado pela oportunidade que temos de estudá-lo durante essa semana. Obrigado por essa conferência. Obrigado por cada um, Deus, que investiu tempo para vir até aqui. E obrigado, Deus, por toda essa estrutura, pela igreja, pela liderança, que tem essa visão, Deus, de investir na exposição bíblica. E sabemos que a Tua palavra, Deus, aponta para Cristo Jesus, o nosso Salvador. E obrigado, Deus, porque temos acesso a ela livremente, tão facilmente. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana. E clamamos ao Senhor, sonda os nossos corações, a forma como nós lidamos, Deus, com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que foram derrotadas, Deus, foram escravizadas pelo pecado, estão longe do Senhor, e muitas vezes olhamos para elas, Deus, com um certo prazer no nosso coração, por causa do nosso orgulho e da nossa arrogância, Pai. Confessamos esse nosso pecado diante do Senhor. Pedimos perdão e nos ajude a ter o mesmo olhar que o Senhor tem sobre essas situações, com graça, com misericórdia, com amor, Deus, sacrificial, e sempre aproveitando as oportunidades, Deus, de conceder uma restauração e um arrependimento. Sobretudo, Pai, pedimos por aquilo que enfrentamos no nosso país hoje, que o Senhor sonde os nossos corações e as nossas atitudes, para que possamos depender tão somente de Cristo Jesus, o verdadeiro ungido, a verdadeira esperança para nós. Clamamos por isso, no nome dele.
Amém.